Amém. A graça e a paz estejam com todos vocês. Amém. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto, da família, um culto de comunhão, onde nós vamos adorar o nosso Deus, aquele que governa soberanamente sobre todos nós. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Salmos 18, versículo 1 e versículo 2. Vamos estar lendo, depois nós também vamos estar orando. E também feliz Dia dos Pais para todos os pais aí, que são incumbidos dessa missão maravilhosa do Senhor sobre nós. Salmo 18, versículo 1 e 2, o regente do coral, um salmo de Davi, o servo do Senhor vai dizer assim: Eu te amo, Senhor, Tu és minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem eu encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus apenas que ajuda nós, que nos suporta, mas é um Deus que governa soberanamente sobre todas as situações, sobre os perigos. Davi estava relatando nesse salmo tudo aquilo que Deus livrou ele quando Saul estava perseguindo ele. E que nós possamos tirar esse tempo para adorar aquele que governa soberanamente em todas as situações sobre nós. Vamos estar orando. Queria convidar a igreja a se colocar em pé, para a gente poder começar o nosso culto. Pai, nós te rendemos graça pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, aquele que nos livra de todo mal, mas também aquele que governa soberanamente sobre nós, sobre as nossas faltas, sobre as nossas falhas, aquele que mostra para nós o caminho a ser seguido, aquele que governa os nossos pensamentos, aquele que governa independente, porque é a sua graça que reina sobre nós. É o teu Espírito que nos ensina a nos moldar, a nos mudar todo dia, convertendo a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E o Senhor governa sobre todas as situações. O Senhor governa soberanamente sobre tudo, Pai. Nós te glorificamos, te bendizemos, que esse culto seja um culto de adoração ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o poder, a tua onipresença, onisciência, onipotência. Que o Senhor cuide de nós, que o teu Espírito venha falar aos nossos corações, através dos louvores, através da tua palavra, que é a boca do Senhor falando conosco, que é o Senhor direcionando, Pai, todo o conhecimento, aquele que o Senhor fez nos conhecido através da tua palavra. Obrigado, Jesus. Cuide de nós nesse momento, cuide de nós em todo momento. Nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado pelas famílias aqui representadas, aqueles que não puderam vir também, que o Senhor venha cuidando em todo momento, para a honra e glória do teu nome, Pai. Que o Senhor seja adorado, engrandecido, entronizado neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, cantar a Ele com grande alegria, ao Deus da nossa salvação. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu
meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma, o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador, tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez, santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo,
de Deus, amado Salvador. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Para a cruz eu vou, e se eu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me
redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor com que nos amou, ó Pai. Obrigado porque o sacrifício naquela cruz não foi em vão e hoje nós estamos aqui, redimidos, justificados pelo sangue de Jesus, para adorar o Senhor, ó Deus, Pai, através daquilo que Cristo fez por nós, dessa tão grande salvação que recebemos pela graça. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica no livro de Mateus. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 18. Vamos ficar em pé para a gente fazer a nossa leitura. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Diz assim: No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas, se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: Não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado pela sua fidelidade em nossas vidas. Obrigado, Deus, por este momento, que a gente possa aprender cada dia mais com a sua palavra, com o que o Senhor deixou para nós, Pai. Que nós possamos aprender, colocar em prática e guardar em nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora chegou o nosso momento de nós intercedermos um pelos outros. Então eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 18. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 a 18. A palavra de Deus diz: o poder da oração é o tema dessa parte da Bíblia. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E, se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. É isso aqui que Tiago tem trazido para nós. A oração de fé é submissão confiante à soberania de Deus, aquilo que Deus tem feito. Então é o momento de nós colocarmos os nossos pedidos, permanecermos em oração constante, como nós vimos aqui, e crer, né, naquilo que o Senhor fará. Aí eu queria abrir para os irmãos, deixa eu só pegar o meu lápis aqui para colocar os pedidos. Eu queria abrir para os irmãos. Quem tem algum pedido de oração, gratidão, Radassa? Pelo bebê da mamãe, que está com 5 meses. Os bebês da igreja, né? Vamos estar orando. Da Viseira? Minha mãe chegou aos 9 meses pelo bebê. É verdade, está aí, né, Mar? Tá quase. Amém, glória a Deus. Pi? Pelos bebês. Pelos bebês. Um monte de bebê. O que mais, gente? Miguel? Pelos dias dos pais, isso mesmo. Um ótimo pedido de oração. Pelos papais da igreja. O que mais? Ah, Pedrão? Tá bom. Pela saúde da irmã Valéria. Marcando aqui para não esquecer. Mais alguém, Ricardo? Pela saúde da Laís. Amém. Saúde da irmã Valéria, da irmã Laís. Saulo. Gratidão. Amém. Irmã Maria. Estiveram aí, bênção, né? É, gostoso, que bênção. Amém. Gratidão. Pelos filhos e netos aqui, vamos colocar. Irmã Maria. É Luzia? A divina? Marilza. Luzia e a divina é a mesma pessoa? São 2 pessoas diferentes, né? Tá bom. Tá bom. Ah, tá. Irmã Joana?
Amém. Gratidão também, né? Mais alguém? Ele é missionário, o nome dele é Daimon. Lise, a esposa dele. Mas especialmente por ele compartilhou comigo essa semana, pediu de oração. Ele é missionário lá no Rio Grande do Sul. Que Deus fortaleça ele, continue dando ânimo para a missão e também está numa fase aí de transição, que Deus possa abrir alguma porta de novo no ministério para ele também. Amém. Vamos estar orando também pela vida do irmão Dyson e a Lise. Amém? É isso? Irmã Carol? Ah, tá. Família da Ilma. Falecimento da irmã, né? Amém. Amém. Vamos orar então por esses pedidos. Senhor, nós te rendemos graça pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça que nos cerca, pelas tuas misericórdias que se renovam toda manhã. Nós te engrandecemos, Pai, pela tua santidade, por tudo aquilo que tu és, por toda a grandeza do Senhor, por o Senhor ter nos escolhido, por o Senhor ter nos oportunizado de estarmos aqui como igreja, te adorando, te louvando, te bendizendo e conhecendo mais da tua palavra, conhecendo mais o teu Filho, Jesus, que é o nosso Salvador, Pai. Pai, nós oramos, colocamos diante do Senhor os bebês da igreja, tanto a Mari, a Esther e outros também que estão vindo. Nós rendemos graça por essas vidas, por essa bênção do Senhor sobre a família deles e sobre a nossa igreja também, sobre a nossa família em Cristo. Que o Senhor continue dando graça, suporte emocional, físico, espiritual, em todo momento. Nós sabemos que existem uma série de fatores que envolvem a vinda de mais uma criança, e nós oramos pelos pais, pelos irmãos, pela família de forma geral, Pai. Que o Senhor conduza em todo momento, né? O Senhor guardou, deu graça, suportou nesse momento agora de gestação. Sabemos que a Mari está próximo aí, próximas semanas de receber o Mateus. Então nós colocamos diante da sua mão, Pai, diante da tua soberania, Pai, diante do teu controle todo momento, da concepção, do cuidado, do contexto familiar, em todo momento o Senhor seja glorificado, que tudo seja para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelos dias dos pais também, pessoas que foram chamadas a essa vocação da paternidade que é tão maravilhosa, tão desafiadora, tão cheia de responsabilidades, mas nós colocamos diante do Senhor, Pai, a dependência do Senhor, a dependência do Teu Espírito, e nos conduzir como pais, como pastores do nosso lar, como sacerdotes da nossa casa, que nós possamos ser mais parecidos com Jesus em todo momento, em toda forma de agir, na forma de lidar com as pessoas, de lidar com a nossa família, que é aquele que estão mais próximos, conhece mais a fundo as nossas debilidades, as nossas faltas, mas também que está conosco para que nós possamos ser moldados, Pai, segundo a Tua vontade, segundo a soberania do Senhor, e que nós possamos ser mais parecidos com Jesus, que nosso caráter possa refletir isso, principalmente para os nossos e, consequentemente, para aqueles que estão ao nosso redor, para que a Tua glória seja resplandecida em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos fortaleça, nos dê temor, nos dê disciplina, para que nós possamos caminhar nessa jornada tão maravilhosa, mas tão cheia de responsabilidades também, Pai. Nós somos gratos pela Tua misericórdia. Oramos também pela saúde da irmã Valéria e da irmã Laís, que o Senhor restabeleça completamente a saúde delas, dando força,
dando todo o controle sobre essa situação. Muitas vezes é difícil, nós estamos passando por esse momento de uma gripe mais generalizada, que tem atingido as famílias, mas o Senhor também é um Deus que se manifesta através das dificuldades, que isso possa vir para testificar Teu Espírito sobre a vida delas, que elas possam ser curadas para a honra e glória do Teu nome, se assim for a Tua vontade, que o Senhor estabeleça, trazendo força no sistema imunológico delas, em todas as esferas, em todos os campos, em todos os momentos, Pai. Que o Senhor dê graça para elas, Pai, para que elas possam vencer esse momento. E nós Te louvamos, Te bendizemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e soberano sobre todas as coisas, Pai. Gratidão por tudo, pelos filhos do irmão Pedro que esteve aqui, pelos netos, esse momento tão maravilhoso em família, que esse tempo realmente foi um tempo de trazer esse alento, essa alegria, essa conexão entre as famílias, que é algo tão importante, tem se perdido muito durante os tempos, quanto mais o tempo passa, as conexões vão se perdendo, mas aquele que serve a Jesus, que está diante do Senhor, tem que prevalecer nesses costumes, nesses valores, e que o Teu nome seja glorificado nessas relações, Pai. Em nome de Jesus, oramos pela Luzia, pela Divina, que o Senhor cuide delas, nas necessidades delas, que o Senhor cuide da Marilze também, em todo momento. O Senhor conhece o coração, sonda, que elas possam encontrar a plenitude no Senhor, que é o único lugar que nos traz a segurança, a suficiência, a esperança. É só Jesus que pode trazer isso para o nosso coração, pode nos completar de forma abrangente em todas as esferas da nossa vida, Pai. Oramos pelo o Daimon também, a Lise, essa família missionária que tem servido nesse campo tão difícil que é o Rio Grande do Sul. Nós ouvimos falar de muitas coisas que acontecem naquele estado, Pai, mas o Senhor é soberano. Que o Senhor cuide deles, dando sabedoria, suporte, entendimento, discernimento, para eles entenderem o plano do Senhor para a vida deles. Eles estão nesse momento de transição, de ministério. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor traga clareza para eles, que o Senhor traga o conforto e a paz que excede todo entendimento, que provém só do Senhor. Que o Teu Espírito conduza eles nessas decisões, cuide deles em todos os momentos, nas dificuldades, que nós sabemos que são muitas nesse campo missionário, mas também sabemos que é prazeroso poder estar no centro da Tua vontade, cumprindo com o chamado e a vocação que eles têm se disposto a viver como família, Pai. Nós oramos também pela família da Ilma, que é um falecimento da sua irmã, nesse momento onde ela se encontra enlutada. Que o Senhor traga o conforto, traga o refrigério sobre ela, o entendimento nesse momento tão difícil, e que ela possa refletir, possa ser confortada pelo Teu Espírito, que é o nosso melhor conforto, que é o nosso melhor alento, que é o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus, é a minha oração, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos também já partir para o nosso momento de ofertório. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 11. Provérbios 11, 24 a 28. Provérbios, capítulo 11, (24 a 28). A Bíblia vai dizer lá: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outro será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como verde folhagem. A generosidade, gente, é um fruto
da graça no coração do regenerado em Cristo. Então esse é o momento de nós podermos confiar no Senhor, né, confiar aquilo que, se você veio preparado para esse momento de ofertas, que você possa ter esse tempo de adoração ao Senhor também. Não damos para gerar bênçãos, né? A gente não crê assim, mas como um fruto, né, de um coração transformado, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, por nós, na nossa família. Amém? Vai tocar O rei vai tocar um louvor. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Bel. Vamos orar? Pai, neste momento queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, poder estar aqui na tua casa, poder, Senhor Deus, oferecer esse culto a ti, poder, Senhor Deus, encontrar os irmãos, ó Pai, poder, Senhor Deus, orarmos um pelo outro, podermos, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, louvar a ti, ó Deus. E, ó Pai, eu te louvo muito, Senhor Deus, pelo seu amor, pelo o Senhor ser provedor, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já nos deu, por tudo que o Senhor nos dá e por tudo que o Senhor vai nos dar, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos todos os dias, ó Pai, porque o Senhor nos dá muito mais do que merecemos, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar em cada família, Senhor, que o Senhor dê condições mesmo, ó Pai, de trabalho, Senhor Deus, para que o pão de cada dia, Senhor Deus, possa ser provido, Senhor, todos os dias nos lares. Ó Deus, que nós possamos estar ofertando, Senhor Deus, não só o nosso financeiro, mas principalmente a nossa vida, o nosso tempo a Ti, ó Deus. Que possamos estar oferecendo todas as nossas áreas, Senhor Deus, as áreas da nossa vida, Senhor, como oferta a Ti, colocando no Teu altar, ó Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé, queridos. Vamos cantar mais uma canção.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. De cruz serei dela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Obrigado, Jesus. Essa é a mensagem que anunciamos, mensagem de vida através da cruz de Cristo, aquele que morreu por nós, que ressuscitou e um dia voltará. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. pelos cravos
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós lembramos nesta noite do Teu sacrifício por nós, que o Senhor morreu para pagar os nossos pecados, para nos comprar com preço e nos fazer filhos de Deus, e que o Senhor ressuscitou e um dia voltará em glória, em poder, para buscar o teu povo. Grande é o Senhor, soberano sobre tudo, soberano na criação e soberano na salvação. Exaltado é o Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Sarinha, vai com a mamãe. Bom, nós vamos fazer o nosso momento de ceia já também. Quero chamar o Saulo e a Bel. Eles vão preparar a mesa aqui para nós. Ver se tem algum visitante hoje. Acho que não, né? Nenhum visitante. Que bom que estão todos aqui. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 11, que é o nosso texto áureo, né, desse momento de ceia. Vou ler ele e vamos então participar desse momento como igreja. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês.
Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comem este pão e bebem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Até aqui. Então, esse é um momento que nós separamos também para confessar os nossos pecados. Nós deixamos para esse momento da ceia examinar a nós mesmos. Um crente no Senhor Jesus, ele sempre está nesse processo de examinar a si mesmo, para ver se a sua vida bate com a vida de Jesus, com o evangelho da graça que nos alcançou, que nos salva, mas também que nos santifica. Então, nós vamos ter esse momento de análise pessoal, de autoexame, confissão dos nossos pecados, e logo na sequência, você que vai participar desse momento, você pode ficar em pé, que o irmão Saulo e a irmã Bel vão distribuir, e aí nós vamos orar juntos e fazer toda a parte aqui da ceia. Amém? Então, um tempinho para nós orarmos ao Senhor, falarmos com Ele. Senhor, diante de Ti nós avaliamos a nossa vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos que só Jesus Cristo é o santo e justo Filho de Deus, e é por meio dele que somos justificados, por meio do seu sangue, do seu sacrifício. E neste momento de ceiarmos, participarmos da mesa do Senhor, dessa mesa de graça, essa mesa da comunhão, essa mesa da justificação pela fé em Jesus, essa mesa que é a mesa que simboliza o amor de Deus no ato mais importante de todos, que foi a morte de Jesus por nós na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Obrigado, ó Deus, porque recebemos o perdão. Obrigado porque podemos participar do pão e do cálice, não confiados na nossa justiça, mas na justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, que você que vai participar desse momento, se coloque em pé.
Depois que todos estiverem servidos, nós vamos participar juntos. Se você está recebendo aí. Tomou o pão e naquela noite que ele foi traído, ele partiu e ele deu graças. Nós vamos fazer isso. Então você pode tomar o seu pão aí. Senhor, obrigado, ó Deus, Pai amoroso, obrigado por esse pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído por nós, que levou o castigo que era nosso, que naquela noite, naquele dia, foi esmagado pelos nossos pecados. E nós abençoamos esse pão que representa, pedimos que o Senhor abençoe e tomamos todos em nome de Jesus. Amém. Então ele partiu e ele dividiu o pão e todos comeram. Podemos comer juntos. Você tem o seu pão. Ele também tomou o cálice. Você pode pegar o seu cálice e vamos agradecer. Senhor, obrigado por esse cálice que representa esse suco de uva, esse fruto da vide que representa o sangue da nova aliança, sangue que nos purifica de todo o pecado, sangue puro de Jesus que foi derramado por nós. Nós pedimos a tua bênção sobre ele e como símbolo lembramos do sacrifício de Jesus, do sangue derramado por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar todos. Obrigado, Senhor, por este momento. Podemos cumprir essa ordenança do Senhor, que é a ceia do Senhor, nosso memorial da salvação, anunciar a tua morte, morte substitutiva, morte suficiente, e também anunciar a ressurreição, a vitória sobre a morte, o pecado e também o teu retorno a Deus. Deus Filho, que um dia virá nos buscar. O teu retorno glorioso, dia pelo qual nós ansiamos, desejamos encontrar com o Senhor, o nosso Salvador, vê-lo face a face, poder abraçá-lo, ó Deus, poder sentir o Senhor e agradecer face a face tudo aquilo que o Senhor fez por nós e toda a obra que o Senhor tem realizado em nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, querido. Mas antes eu quero compartilhar uma palavra, e vai ser uma palavra bem objetiva, né? Esse aqui. E logo após o momento da palavra, nós iremos orar pelos pais e agradecer pela vida de cada papai. Eu quero que você
As crianças vão ficar aqui hoje. Bênção de Deus. Crianças nos impõem alguns desafios, né? Vão, né? Vão ficar? Não? Vão com quem? A Laís vai? A Laís vai? Vai lá? Você quer que elas fiquem aqui? Pode deixar elas aqui, porque vai ser 15 minutos. Vem? Então vem. Laís. Laís está se recuperando aí de uma gripe. E essa gripe tem pegado bastante gente, né? Uma gripe meio forte. Diz que Deus, então... Vocês vão, mas daqui a pouquinho vocês voltam, tá? Muito bem. Olha aí o pessoal comendo banana, fazendo um lanchinho. Oremos. Vamos orar, crianças, juntos? Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te agradeço eu te agradeço pela minha vida, pela minha vida, pela minha família, pela minha família, pelo meu papai, pelo meu papai, pela minha mamãe, pela minha mamãe, pelos meus irmãos e amiguinhos pelos meus irmãos e amiguinhos e por essa igreja. e por essa igreja. Abençoa a vida da irmã Laís, Abençoa a vida da irmã Laís, que ela possa comunicar com graça, que ela possa comunicar com graça, amor, amor, fidelidade fidelidade e habilidade. e habilidade. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Que meu coração, Que o meu coração minha mente e a minha mente estejam abertos. estejam abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Devagar, devagar. Você pode abrir a sua Bíblia lá no Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27, vamos fazer a leitura, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Até aqui, queridos. Senhor, fala conosco, nos abençoa por meio da tua palavra mais uma vez. A palavra que é viva, poderosa, que nos edifica, que nos fortalece, que nos direciona, e que mais uma vez nessa noite possamos ser alimentados pelo Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um cântico de peregrinação, um cântico de romagem. Era um momento em que os peregrinos que estavam espalhados, voltavam para Jerusalém para adorar o Senhor em algumas ocasiões especiais do calendário judaico, e esse é um dos cânticos de peregrinação. E é um salmo muito famoso e que eu quero conversar com os irmãos, o tema Um lar abençoado por Deus. O que é um lar abençoado por Deus? E um lar abençoado por Deus é o desejo de todo pai e de toda mãe. Um lar abençoado por Deus. Como ter esse lar abençoado? Duas verdades sobre esse salmo de como ter um lar abençoado por Deus. A primeira verdade é a dependência de Deus é necessária para construir um lar abençoado. Precisamos confiar e depender
do Senhor para um lar abençoado. Olha o versículo 1 e 2, que o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Todo esforço sem Deus, ele é ilusão. Nós precisamos do Senhor. Tem uma frase tão repetida que nem se sabe mais quem é o autor, pelo menos eu não sei, porque eu já ouvi de tantas pessoas. Nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar, na família. Nós vivemos uma sociedade que já foi definida como a sociedade do cansaço. Você se sente cansado? Cada vez mais cansadas, não é? Temos mais facilidades, temos acesso a mais coisas, mas pelo contrário, nos sentimos mais cansados. É forno, é micro-ondas, é geladeira, é fogão, é iFood, um clique, é carro, é internet super rápida. Mas infelizmente vivemos cansados. Os índices de depressão só aumentam. Burnout, esgotamento também só aumentam. Quantos são os homens e as mulheres que se veem diante dos desafios do dia a dia e chegam à conclusão: eu não aguento mais, estou cansado. Casamentos destruídos, divórcios, filhos desorientados, filhos revoltados, filhos farmando aura, né? Uma geração totalmente sem rumo. Nunca fizemos tanto, nunca corremos atrás de tantas coisas e recebemos os resultados menos esperados. Dinheiro não é a solução, mais facilidade não é a solução, colocar o filho em tudo quanto é coisa também não é a solução, encher a vida de coisas não é a solução, de atividades. Qual é a solução? Deus é a solução. O Senhor é a solução. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não abençoar os nossos mais sinceros e dedicados esforços, tudo será em vão. O texto diz: será em vão, inútil, vazio, sem sentido. Um lar sem sentido, uma vida sem sentido, uma família sem sentido é aquela que nós vivemos buscando conquistar tudo na força do nosso braço, esquecendo que é o Senhor quem nos abençoa. Uma casa é muito fácil de ser construída, embora a maioria aqui não é pedreiro, não seja pedreiro, né? Mas você precisa de tijolos, você precisa de ferros, concretos, cimento, essas coisas, areia, pedra, e alguém constrói. Não sei em quantos meses aí se constrói uma casa, mas e um lar? E uma família? Só Deus para nos ajudar a construir um lar, uma família. Precisamos aprender a depender de Deus. Quando o salmista diz aqui: se o Senhor não guardar a cidade, lembra do contexto.
Imagina vários e vários israelitas saindo da sua cidade e viajando em peregrinação a Jerusalém para passar às vezes 1 semana, 2 semanas nas festas, e as cidades lá, as casas onde eles moravam, sem a presença deles, com guardas, obviamente. Que encorajamento era ouvir esse salmo, cantar esse salmo rumo a Jerusalém. Se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão guarda o sentinela. É Deus quem cuida, querido. Nós tentamos de todos os modos proteger, guardar, cuidar, colocamos cerca elétrica, câmera, não damos bobeira, mas no final de tudo, quem cuida é Deus. Quem guarda a nossa família é Deus. E o último, o trabalho excessivo sem a bênção de Deus e sem o descanso. O texto vai dizer: não adianta nada, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiu com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Dependência de Deus. Depender de Deus. É óbvio que a Bíblia nunca e em nenhum lugar incentivou a preguiça. Não é isso. Mas o excesso de trabalho. O trabalhar demais e confiar na força do próprio braço. No volume acumulado de recursos. Não. Deus dá aos seus enquanto dormem. Ou uma melhor tradução, o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. A ideia é essa: você trabalha, você se esforça, você se dedica, mas você confia no Senhor e sente paz e dorme tranquilo. Coloca a cabecinha no travesseiro, ora e agradece: Senhor, eu fiz tudo que eu podia fazer, agora é com o Senhor. Alguns textos que nos ajudam entender isso. Provérbios 10:4 diz assim, quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas quem trabalha com diligência enriquece. Então, a Bíblia não incentiva a preguiça, mas a diligência, trabalhar com dedicação. 2 Tessalonicenses 3:10 diz assim: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Paulo dizendo: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, trabalho duro, mas não trabalho em excesso, trabalho sem descanso, trabalho sem reconhecer que no final quem abençoa e quem provê é Deus. Lembra do mandamento do sábado, que é o mandamento do descanso? Todos nós precisamos descansar. Descansar dos nossos afazeres, descansar da nossa luta semanal, mas principalmente descansar em Deus. É em vão achar que tudo depende de nós. Nós somos responsáveis, mas precisamos depender de Deus. Tem fatores na nossa vida, na nossa família, que é só o Senhor. A gente faz o melhor e entrega nas mãos do Senhor. Então, a primeira verdade para ter um lar abençoado é depender de Deus. Confiar em Deus. Fazer o seu melhor e deixar o melhor que Deus pode fazer por você com Ele. A segunda verdade, como ter um lar abençoado, no versículo 3 e 5. A bênção de Deus através da família. A própria família é uma evidência dessa bênção de Deus. Ele vai dizer: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos. Em nosso tempo precisamos corrigir a visão sobre filhos. Qual é o consenso daqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo a respeito de filhos? Filhos, eles não falam abertamente, são um problema. Filho dá gasto, filho dá trabalho, filho, entre aspas, estraga o corpo da mulher. É isso que as pessoas pensam. Eu vou ter que gastar mais dinheiro, vou ter que trabalhar mais, então não quero ter filho, não vou poder curtir a minha vida. Filhos são um problema, mas a visão bíblica, a visão cristã é que filhos são bênção, herança. Todo mundo, eu já falei isso, todo mundo gostaria de receber uma herança bem caprichada, não é? E quando se trata de filhos, nós precisamos olhar como Deus olha. Filhos são bênção. O bem mais precioso que você recebeu do Senhor são seus filhos. A esposa sábia, a gente recebe do Senhor também. Tem um versículo que fala isso. Então é a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos. É a maior herança que você recebeu. Então nós não podemos aceitar essa ideia mundana. É bem interessante que no texto hebraico tem duas palavrinhas que soam um jogo de palavra bonito. Quando o salmista vai dizer: é em vão os construtores construir a casa se Deus não edificar. A palavra que está aqui para trabalhadores ou aqueles que edificam, em algumas versões é construtores. E a palavra hebraica para essa palavra construtor é bonim. E a palavra para filhos é banim. Então no hebraico soaria assim: é em vão os bonim construir, se Deus não edificar. E aí mais para frente vai repetir que os filhos são banim. Então quem ouvia entendia isso. E a função de um pai, a função de uma mãe é construir essa herança, que é a mais importante que recebemos e podemos deixar no mundo e para Deus. Não é à toa que ele vai, na sequência, dizer que são um galardão, uma recompensa, uma bênção, e vai falar que os filhos são flechas. E você pensa na flecha. A flecha ela tem um objetivo, que é atingir um alvo. Pode ser um alvo fixo, pode ser um alvo em movimento. E uma boa flecha ela é retinha, afiada. Poderíamos entrar com alguns simbolismos aqui da flecha, mas vamos ficar no que o texto diz. Eles são flechas na mão do guerreiro. E é feliz aquele homem que enche a sua aljava. Não se sabe quantas flechas cabia numa aljava. Tem uma especulação, mas subentende que são várias. A ideia é encher a aljava. E a recompensa é: ele não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Para aquela época, você ter vários filhos, algumas vantagens. Você tinha um time forte. Depois que os filhos cresciam, você tinha ali 2, 3, 4 para enfrentar o trabalho do campo, para enfrentar talvez um adversário que viesse arrombar a sua casa. E alguns comentaristas dizem que flechas dão a entender que era tanto para proteção, mas também para provisão, porque saíam para caçar. Então, quanto mais filhos caçando, mais flechas, mais provisão para a família. Essa é a ideia aqui do texto bíblico, que os filhos são bênção. De alguma forma, os filhos recompensam os pais.
Mas principalmente o texto vai dizer que ele não será envergonhado quando estiver diante dos seus inimigos no tribunal. Por quê? Os filhos tanto defenderiam fisicamente como defenderiam a honra do pai. E aqui abre algo importante para nós. Quando nós criamos filhos, entendemos que são bênção do Senhor, na dependência do Senhor, esses filhos são que vão defender a nossa honra muitas vezes. Meu pai, ele é um homem de Deus. Minha mãe é uma mulher de Deus. Os filhos observam, os filhos na convivência do dia a dia, percebem quem nós somos de verdade. E aqui, na linguagem do salmista, esses filhos que o homem encheu a sua aljava, um dia eles vão crescer e de alguma forma vão honrar, vão proteger a honra do pai, o nome da família, dar continuidade. Filhos são bênção. Eu quero pensar em algumas aplicações para nós, porque tenho que terminar. Um lar cristão, um lar onde que Cristo é o centro, Deus reina, os nossos filhos têm o grande privilégio de crescer, conhecendo e sendo apontados para o alvo, que é o Senhor. O alvo da nossa vida, o alvo da sua vida como pai e mãe, cristãos, não é conquistar coisas. Durante a nossa vida a gente vai conquistando, mas principalmente glorificar a Deus, conhecer a Deus, direcionar os nossos filhos para o Senhor, para que eles sejam testemunhos dessa graça, dessa bênção do nosso lar, dessa bênção que é fazer parte da família da fé. Algumas aplicações, queridos. Você, papai, hoje, que é o dia dos pais, né? Olhe para os seus filhos. Valorize. Se Deus te deu 1, se Deus te deu 2, se Deus te deu 3. Valorize, porque eles são bênção. A maior riqueza que você recebeu, que eu recebi, são os filhos. Deus se agradou e deu filhos para você. Tem pessoas que não podem ter filhos, e isso é difícil, é triste. Eu não vou entrar nisso, mas tem outras formas de a gente também ter filhos, né? Adotando, seja plenamente adotando uma criança, ou adotando espiritualmente, investindo na vida de uma criança, adotando financeiramente, talvez investindo, ajudando em questões de necessidades físicas, financeiras, mas os filhos são bênção. Segunda aplicação, invista na construção desse lar abençoado por Deus. O texto não diz que não devemos trabalhar, vigiar, construir. Diz que se Deus não estiver à frente, se não dependermos de Deus, vai ser inútil. Mas nós devemos fazer o nosso melhor. Investir na vida da esposa, na vida dos filhos, conversar com eles sobre Cristo, pregar Cristo. E por fim, faça tudo isso confiando em Deus. Porque a família é uma evidência. Os filhos são evidência da bênção de Deus na sua vida. Se olharmos para o vizinho, se olharmos para o que o mundo diz, nós vamos muitas vezes ficar entristecidos. Mas eu não tenho aquilo que o outro tem, eu não vivo a vida que o outro vive. Mas olhe para o seu pequeno rebanho ali, dependa de Deus e confie
E agradeça que a família que Ele te deu é uma bênção. Amém? Pregação curta hoje, para terminar no horário. Tem que chamar as crianças, porque agora nós vamos fazer algo para os pais aqui, né? Eu vou passar um vídeo aqui para os pais, um vídeo rapidinho. Como que liga aqui? Ah, tem que pôr e cueca, né? Então vamos chamar as crianças lá e eu vou... Estou tentando aqui, mas não está dando certo. Cadê os papais? Papais, papais. Ah, obrigada. Vamos lá, vamos lá. Cada papai aqui, cada filho. Eu vou pedir para Mariana. Mariana vai fazer uma oração pelos papais. Pode ser, Mariana? Fala para uma mulher orar por nós, né? Leva lá. Eu não vou conseguir passar o vídeo aqui porque é pelo Instagram e eu achei que dava igual no YouTube, mas não dá, né? Tem um jeito que eu não estou sabendo. Então depois eu vou mandar o vídeo lá no grupo, que era fazer uma surpresa aqui na hora, mas não deu certo. Tá bom? Mari, ora aí pelos papais agradecendo. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vida dos papais que estão aqui nessa noite, Senhor. Nós colocamos a vida de cada um nas tuas mãos, nós colocamos, Senhor amado, as suas preocupações, nós colocamos os seus medos, nós colocamos as suas ansiedades aos teus pés, papai. Que o Senhor os capacite a cada dia, Senhor, a transformar a casa em lar, a ajudar, Senhor amado, os seus filhos a se desenvolverem, a dar suporte para as suas esposas, Senhor. Que o Senhor dê a eles sabedoria, discernimento, entendimento, os capacite, Senhor, para prover dentro da casa, Pai, a partir da tua bondade, aquilo que é necessário, Senhor amado, para a sobrevivência e desenvolvimento de suas famílias, Deus. Que o Senhor esteja com eles, papai, guardando, dando saúde, Senhor. Que o Senhor esteja sondando os corações, sondando as mentes, ó Deus, e que tudo aquilo, Senhor amado, que os afasta, Deus, que tudo aquilo, Senhor amado, que os fazem paralisar às vezes, Deus, que o Senhor possa lançar fora, Pai, e dar a eles da tua força, dar a eles da tua coragem, dar a eles, Senhor amado, do teu amor, ó Deus. Mostra com a tua paternidade, Jesus, aquilo que eles precisam para serem bons pais aqui na terra, Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos por todos esses papais que estão aqui, aqueles que não puderam estar, os nossos papais de nós que somos mais velhos, Deus, que o Senhor também esteja cuidando de cada um deles, aonde eles estiverem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia dos Pais aí, esses papais. Vamos finalizar com uma oração. Vamos lá, vamos finalizar. Feliz Dia dos Pais aí, homens. Homens mais parecidos com Jesus. Dá seu presente. Vamos orar? Pois eu abraço aí os que eu não pude abraçar. Oremos, vamos ficar em pé, queridos. Que bom que você veio para mais esse culto. Hoje tivemos vários momentos e foi um culto especial. E agora vamos finalizar com uma oração. Eterno Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por esse tempo, obrigado por cada papai, cada família, mamãe, filhos. Que o amor do Senhor possa ser sobre nós todos os dias. Queremos perceber, provar desse amor que é tão grande, o amor de Deus. Que a graça de Jesus, a graça que sempre nos
ajuda, nos capacita, nos fortalece. E também que a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo que vive em nós, que é o nosso conselheiro, o nosso consolador, o nosso amigo, seja com todos, hoje, durante a nossa semana, em cada momento, em cada desafio e até o dia de Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, ótima semana. Vão em paz. Depois eu mando o vídeo